Olá, professor Carlos Ropelato aqui para mais uma aula de estatística. E nesta aula eu vou dar continuidade à revisão do conteúdo da avaliação de estatística 1. Você que não assistiu, dá uma olhadinha aí que tem a primeira aula. Então vamos começar. Então hoje nós vamos ver as medidas de dispersão barra variação. Então vamos lá. As variações diárias em porcentagens no preço de uma ação de uma empresa de energia ao longo de 20 pregões consecutivos foram registradas para análise de risco. Então tem aqui mais 1,2%, menos 0,5%, mais 2,1% e assim sucessivamente até chegar aqui na 20º pregão, que foi mais 0,5% ou 0,5%. Então ele quer que calcule a amplitude, a variância e o desvio padrão dessas variações. Aí ele pergunta: o que um desvio padrão elevado indicaria sobre o risco dessa ação para o investidor? Então vamos à resolução. Para nós calcularmos a amplitude, nós temos que verificar qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo dessas ações. Então, colocando em ordem crescente, facilita, né? Mas eu vou pegar aqui e vou colocar esses valores aqui em ordem crescente. Aí depois nós vamos já calcular aqui os... Não precisa colocar em ordem crescente não, porque aqui eu não vou calcular a mediana. Então basta apenas verificar qual é o menor valor e qual é o maior valor aqui. Então vou dar uma olhadinha aqui, ó. Como eu tenho valores positivos e negativos, o maior valor é o maior valor positivo, então já dá para verificar que o maior valor é o número, vou colocar em azul aqui, destacar em azul aqui, 2,5. Vamos ver se a gente tem mais valor. 1,2, 2,1, 1,3, 1, 2,5, 0,9, 1,8, 1,5, 0,8. Então o maior valor é 2,5. O menor valor, vamos ver qual é o menor valor. Menos meio, não. Menos 1 é menor ainda do que menos meio. Menos 0,7. Menos 1,1. Tá ok, tá ok. Então, menos 1,1 é o valor mais negativo que eu tenho. Então, o menor valor é esse daí. Então, vamos calcular aqui a amplitude aqui desses dados aqui. Qual que é a amplitude? A amplitude vai ser o 2,5 menos o menos 1,1. Então, vamos chamar aqui amplitude. Deixa eu só destacar aqui, ó, a amplitude. Aí eu vou resolver com essa cor aqui, laranja. A amplitude, realmente eu chamo de amplitude total, tá? AT. É o valor máximo, que eu chamo de X max, subtraído do valor mínimo, que é X min. Opa. Min. O X é qualquer um desses valores. Então, o maior X é o 2,5. O X max é o 2,5. O cara vai aqui em azulzinho. 2,5. Ele está em ponto, mas é vírgula, tá? E o menor valor ele é negativo, então eu vou colocar entre parênteses aqui, ó. Logo a amplitude total vai ser 2,5 menos menos 1,1, então é 2,5 mais 1,1, então vai dar 3,6. Então isso daqui é em porcentagem, né? Variações em porcentagem aqui. Agora vamos calcular a variância. A variância, vou colocar aqui em verdinho. A variância, ela é calculada da seguinte maneira. Variância. A variância ela tem uma letrinha para representar ela, que é o S ao quadrado. Quando os dados estão não agrupados, que é o nosso caso aqui, a forma para calcular a variância é a seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar uma fórmula que eu já tenho ela pronta aqui. Tá? Chama variância amostral. Deixa eu tirar um print aqui da outra tela. Facilita, ele fica melhor aqui para enxergar. Vou até apagar aqui.
vou colar ela aqui. Cadê? Já vai aí, só um segundinho para variância. Tá? Então tá aqui, ó. Essa é a forma para calcular a variância. S é o quadrado, que é a variância. Ele é igual a somatório de quem? Esse daqui é do I. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui. A caneta fica mais... Do I variando de 1 até N. Do xi menos o x barra elevado ao quadrado. Vou fazer essa soma aqui. Vou pegar cada um desses valores que eu tenho aqui em cima. Cada um desses valores. E vou subtrair a média. Vou elevar ao quadrado e vou somar. Então aqui eu vou ter... Como eu tenho aqui 20 pregões, são 20 valores, então eu vou fazer essa conta aqui, subtrair do... Cada um deles eu vou subtrair da média. E vou elevar ao quadrado e vou somar tudo e dividir pelo n menos 1. O n é 20, menos 1 é 19. Mas primeiro eu tenho que encontrar a média. A média nós já sabemos como que se calcula a média. Então a média, que é o x barra, ela é igual a somatório com I variando de 1 até N do xi dividido por N. Eu já fiz essa soma aqui, eu vou pegar aqui e já vou passar para a gente adiantar, né? Vocês podem fazer em casa e somar todos esses valores. Observe que tem valor positivo, valor negativo. Então a soma desses valores deu 8,3. 8,3. Somem aí, dá uma pausada no vídeo aí e somem aí para conferir. Dividido por 20. Logo, x barra vai ser igual a... Deixa eu pegar o resultado aqui, que deu 0,415. 0,415. Eu vou colocar as unidades aqui. Por cento, aqui eu vou colocar também aqui na amplitude. 1%. Então, como eu já tenho a média, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos ver se eu resolvi colocando em ordem. Tá, eu resolvi colocando em ordem crescente, tá? Deixa eu até colocar em ordem crescente aqui, facilitar a vida de vocês que estão aí do outro lado. E vamos à resolução. Um pouquinho que eu vou printar a tela aqui, e já vou colocar em ordem, e já vou disponibilizar aí. Então tá aqui os valores. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui nos meus dados. Fica mais fácil para visualizar depois aí, senão fica... Ah, isso agora ficou jóia. Aliás, eu vou colocar os negativos numa linha e os positivos na outra. Para facilitar a interpretação. É isso. Vamos lá. Então aqui eu tenho os dados, todos eles organizados aqui. Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando o meu rosto aí, né? Frente. Então está aparecendo aí para os senhores aqui em cima da minha imagem, da câmera, né? Vamos ver agora aqui o que nós vamos fazer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui o S, vou pegar o x1, então vou pegar quem? O menos 1,1 e subtrair de 8,3. Quando eu fizer essa subtração aqui, vai dar sempre, ou vai dar positivo, ou zero, ou negativo. Vai dar um desses valores. Dando negativo, eu elevando ao quadrado vai ser sempre positivo. Então esse valor aqui vai ser sempre positivo, esse número aqui, ó.
Tá? Então essa somatória aqui de cima deu, deixa eu ver quanto que deu essa somatória aqui. Deixa eu só achar aqui o resultado, que eu já tenho ele aqui. Esse somatório, façam também aí. Deu 23.965. 23, ok? Aqui o S ao quadrado. Opa, fazer em preto aqui. O S ao quadrado, que é a variância, deu 23.000,9665. 23 mil não, 23,90 e... quanto que é aqui? 96,65. Aí eu vou dividir isso daí por... Opa, por n menos 1. N menos 1 é 19, né? Porque o n é 20, 19. Então, a variância, ela deu... Opa, aproximadamente, deixa eu ver quanto é que deu aqui, 1,2614. 1,2614. 14% ao quadrado. Não tem significado esse porcento ao quadrado aqui, tá? Não tem um significado. Então, ó, variância aqui. Deixa eu só destacar. Então, variância, ela vai ser sempre a unidade, no caso aqui que eu estou trabalhando, elevada ao quadrado. Então, tá aqui. Agora eu vou calcular o desvio padrão dessas variações. O desvio padrão, ele é igual ao S, que é a raiz quadrada da variância. Portanto, o desvio padrão, ele é igual a raiz quadrada, eu vou até escrever aqui, ó, 1,2614% ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, o desvio padrão vai ser aproximadamente, vamos ver que deu aqui, 1,1231. 1,1231. Aqui não está o quadrado, então posso cancelar aqui, então vou ficar em porcentagem. Então o desvio padrão, ele é um valor em ele é um valor, não é elevado ao quadrado, né? É a unidade, só que normal. Então vamos ver aqui a interpretação. O que um desvio padrão elevado indicaria sobre o risco dessa ação para um investidor? Então deixa eu pegar aqui a explicação do desvio padrão elevado. Deixa eu colar aqui, estou digitadinho aqui, ó. Opa. Só um momento aí, moçada. Aí. Deixa eu ver onde é que está, que não estou atrapalhando ninguém não, né, com a minha imagem aqui. Tá, ficou tudo certinho ali em cima. Agora eu vou colar aqui nesse cantinho. Vou ler primeiro e depois eu vou colar aqui no cantinho. Vamos ver se não está aparecendo. Não estou atrapalhando. Tá um pouquinho aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para eu fazer a leitura. Vamos ver. Ficou inteirinho aqui, né? O significado do desvio padrão elevado. Um desvio padrão elevado de 1,12 indica que as variações diárias no preço da ação estão bastante dispersas em relação à média, que é 0,415%. Isso significa que os retornos da ação são altamente voláteis, já vou explicar o que são voláteis, e imprevisíveis. Para o investidor, um desvio padrão elevado sugere um alto risco,
há uma grande probabilidade que o preço da ação se desvie significativamente da sua média. Hoje está difícil, hein? Tanto para cima quanto para baixo, resultando em maior incerteza e potencial para grandes perdas ou ganhos. Investidores avessos ao risco geralmente evitam ações com alta volatilidade. Em resumo, ser volátil significa que o ativo, neste caso a ação, é instável em seu valor, sujeito a movimentos bruscos e imprevisíveis, o que o torna de alto risco, mas também com potencial de alta recompensa. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no cantinho. Vamos ver se não vai ficar aqui na frente. Beleza, deu certinho ali. Só vou baixar um pouquinho mais. E vou puxar para cá um pouquinho mais também. Ah, isso, deu certinho aqui. Bem, então nós já acabamos de ver esse problema. O problema introdutório às medidas de dispersão barra variação. Então, que são quem? Amplitude, variância e desvio padrão. Tá certo? Então, deixa eu só destacar aqui também o desvio padrão. Aqui, ó. Opa. Desvio padrão aqui. Opa, quero deixar nessa cor aqui, ó. Ah, isso. Aqui está o desvio padrão. A variância eu deixei na corzinha preta, tá aqui a variância, ó. Isso, beleza? E a média eu deixei no verdinho aqui. E a amplitude eu deixei em laranja. Então tá jóia. Então, agora vamos para os outros problemas individuais. Um envolvendo a amplitude, outro envolvendo a variância e outro envolvendo o desvio padrão amostral. Nessa aula nós vamos ver só esses três conteúdos aqui. Amplitude. Problema 1. As alturas em centímetros de 15 jogadores de um time de basquete juvenil foram registradas ao longo de uma temporada para planejamento tático. 175 o quê? 175 centímetros. Então, essas medidas são em centímetros. 182 centímetros. Quantos jogadores? 15. Vou até destacar aqui a quantidade de jogadores. 15 jogadores. Deixa aqui. 15 jogadores. E aí vai indo. Primeiro, segundo, terceiro, o 15º, 176 centímetros. Calcule a amplitude das alturas. Se um novo jogador com 205 centímetros fosse adicionado ao time, como isso afetaria a amplitude e a percepção da variabilidade de altura da equipe? Vamos lá, isso é bem tranquilo para calcular, né? Amplitude, eu vou usar a mesma cor que eu usei lá no outro. Amplitude, ela é igual ao valor máximo. Qual é o valor máximo? Isso daqui é depois que vai entrar. 175, 182, 188, 190. Aqui no 190 está ganhando. 192 está ganhando, ganhou. Então, 192 é o valor máximo. Subtraído o valor mínimo. Então, o que é o valor mínimo? O que é o mais baixo aí? 175 está ganhando. 170, 178, 180, 172, 170, 170. É o que eu tinha chamado de amplitude de AT, né? Então, vamos voltar aqui de novo. A amplitude total é 192 menos 170. 1 menos 1, 0. 9 menos 7, 2. 2 menos 0, 2. 22 o quê? Centímetro, que é a diferença. Tranquilo, né? Agora nós temos que responder a pergunta ali, né, que ele fez. Ele fez ali. 22 centímetros. Bem, como é que vai afetar agora? Nós vimos que a
A amplitude total era de 22 centímetros. Como eu tenho um novo jogador, então qual que será a amplitude nova? A amplitude total, vou colocar aqui a amplitude total nova. Vai ser o 205 menos o 170. Então, a amplitude total com o novo jogador, ela vai ser o quê? 170 para 200 é 30, para 5, 35. 35 centímetros. Quantos por cento, né, que aumentou, hein? Vamos pegar aqui, ó. De 22 para 35, vamos ver quantos por cento dá isso daí. Vamos pegar a calculadora aqui. E vamos fazer a conta. 35 dividido para 22. Deu 0,415 a diferença aqui. 0,415 menos 1. Opa, eu fiz a conta errada. Pegando o valor que já tinha lá. É 35 dividido para 22. 1,59. Para eu saber a porcentagem, eu pego o valor atual, que é 35, divido pelo valor anterior, que era 22. Quando deu maior, vai dar mais de 1. Então, vou tirar 1. Tirei 1, sobrou 0,59. Multiplico por 100, é a porcentagem que eu tenho, 59%. 59,1%. Foi diferença, né, em porcentagem é praticamente quase 60%, né? Esse valor aí. Aí vamos responder aqui o efeito, né? O impacto que isso daí vai dar. Deixa eu só pegar aqui, já vou passar aqui para... Eu tenho aqui... Vamos lá. Impacto na percepção da variabilidade. A adição do jogador com 205 centímetros faria a amplitude de 22 centímetros faria a amplitude saltar de 22 centímetros para 35 centímetros. Isso é um aumento significativo de quase 60%. Apesar de a altura da maioria dos jogadores permanecer na faixa original, a amplitude seria fortemente influenciada por esse único valor extremo, que a gente chama de outlier. A percepção da variabilidade da altura da equipe seria distorcida, fazendo parecer que a equipe tem uma dispersão muito maior nas alturas do que realmente é típico, tá? Para a maioria dos seus membros. A amplitude, por ser sensível a valores extremos, no caso 205 é um valor extremo, bem longe dos outros valores, torna-se menos representativa da variabilidade geral do conjunto de dados nesse cenário. E nós estamos estudando aqui dispersão e variação, não tá? Essas medidas com dispersos estão os dados, né? Está dizendo que está mais disperso, quando na realidade não seria isso daí. Deixa eu só diminuir aqui e deixar aqui essa informação aqui. Opa. Vamos ver se eu não estou atrapalhando. Deixa eu voltar aqui que eu acabei não mostrando, né? O texto, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu não mostrei o texto. Vou repetir novamente, tá? Que eu tinha lido aqui. Então, o impacto da percepção da variabilidade. A adição do jogador com 205 centímetros faria a amplitude saltar de 22 centímetros para 35 centímetros. Isso é um aumento significativo de quase 60%. Nós vimos que foi de 59,1%. Apesar de a altura da maioria dos jogadores permanecer na faixa original, não mudou, né? Só esse daí que acrescentou. A amplitude seria fortemente influenciada por esse único valor extremo, um outlier, esse valor aqui que está muito alto, né? Então nós chamamos de outlier, muito fora dos valores ali, né? Típicos. A percepção da variabilidade da altura da equipe seria distorcida. Então a equipe tem essa variabilidade aqui, ó. Ela vai ser distorcida, fazendo parecer que a equipe tem uma dispersão muito maior nas alturas do que realmente é típico.
para a maioria dos seus membros. A amplitude, por ser sensível a valores extremos, no caso 205 para 190, né, tá uma diferença grande aqui, né? Torna-se o menos representativa da variabilidade geral do conjunto de dados nesse cenário, que no caso a amplitude total está medindo a variabilidade. Lembrando que nós estamos vendo medidas de dispersão e variação, que seria variabilidade. Agora vamos ver a variância amostral para esse novo conjunto de dados aqui. Acredito que está tudo ok, né? Variância amostral. Problema 1. Em um estudo de psicologia experimental, os tempos de reação em milissegundos de 18 participantes a um estímulo visual específico foram registrados. 250 milissegundos, 280 milissegundos, até chegar aqui no último, né, dos 18, 18º, 282 milissegundos. Observa que eles não estão em ordem crescente aqui. Calcule a variância amostral dos tempos de reação. Explique por que a unidade da variância pode ser difícil de interpretar no contexto prático do estudo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. É um estudo, né, de psicologia experimental. E ele quer saber se a variância aqui, você consegue fazer uma interpretação dela. Então vamos lá. Para eu calcular a variância, o que nós precisamos fazer? Acho que eu acabei nem deixando espaço aqui. Vamos primeiro a variância. Nós vimos que a variância, que é S ao quadrado, ela é igual a um somatório com I variando de 1 até N de quem? De xi menos x barra elevado ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por N menos 1. Então, eu vou ter que calcular a média, somar 250, mais 280, mais 230, mais 300. Então, vamos calcular a média. Quem que é a média? Vamos fazer a média lá, mais para o lado direito aqui. Média é o x barra. É igual a essa soma aqui. Eu já fiz essa média e deixa eu ver quanto é que deu aqui. Vou pegar aqui o valor dessa média. Essa média deu 4.850 dividido por 18. Então, esse somatório aqui deu 4.850 dividido por 18. Vamos conferir? Se é isso mesmo? Deixa eu colocar a calculadora aqui para nós. A calculadora já está na tela. E eu preciso fazer a continha aqui. Deixa eu ver aqui a continha. Tá? Então, quais são os valores ali? Deixa eu mexer aqui na minha calculadora. 250 mais 280. Vamos ver se está aparecendo aqui. 50 mais 280. Mais, calma. 230 mais 300, minha filha está chorando lá no fundo. 260 mais 290 mais 240 mais 270, 255, 285, 245, 295, 265 novamente. Não, já tinha, né? Não. 265, 275, 235, 305, 258, 282. 4.820, foi isso que eu falei? Deixa eu ver aqui. Pô, deu errado, hein? 4.850, será que eu somei errado? Vou repetir. Vamos ver se está errado aquilo ali. Fazemos novamente.
250, 280, 230, 300, 260, 290, 240, 270, 255, 285, 245, 295, 265, 275, 235, 305, 258, 282, 4.820. Então vou arrumar aqui. 4.820, 4.820. 4.820. Vamos conferir de novo. Quando há divergência assim, temos que conferir. Vamos lá, somar de novo. Vou começar de trás para frente. 282, 258, 305, 235, 275, 265, 295, 245, 285, 255, 270, 240, 290, 260, 300, 230, 280, 250. É 4.820. Beleza, então agora a média vai ser 4.820 dividido para 18. Dividido por 18. O que aconteceu aqui? Vou colocar aqui 267,77. Deixa eu conferir de novo. 4.820 dividido por 18. É isso mesmo. 267,78, arredondando aqui. Deixa eu ver se eu arredondei aqui. Eu trabalhei com duas. Isso aí. Quanto que deu aqui? Vou voltar lá na... Deixa eu só voltar aqui na tela. Isso. 267,78, arredondando. Então a média é igual a 267,78. Agora o que tem que ser feito? Agora aqui eu vou dar uma pausadinha no vídeo e já vou fazer essa somatória aqui, essa diferença. Eu vou mostrar como é que vai ser feito aqui. Não estou atrapalhando a tela, né? Tá, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada um desses valores aqui e vou subtrair da média. Cada um deles eu subtrai da média e levo ao quadrado. Pega um x, subtrai da média e leva ao quadrado. Pega outro x. 250 menos 267,78. Subtrai da média e leva ao quadrado. 280 menos 267,78. Subtrai da média e leva ao quadrado. E vai fazendo isso, um por um. E cada valor desse vai ter que levar ao quadrado. Então, vou fazer aqui e já retorno aqui. Tá gravando? Acho que estava gravando, tudo bem. Agora está gravando, deixa eu ver se parou. Retornando aqui, né, eu já fiz os cálculos da variância. Tá aqui, deixa eu mostrar. A média tinha dado 4.820 dividido por 18, que deu 267,78. E a variância, esse somatório aqui, ó, xi menos x barra elevado ao quadrado, dá 8.799,111 aqui. E o n é 18 menos 1, 17, então é 17. Portanto, a variância é aproximadamente 517,6. Deixa eu pegar aqui,
que eu fiz aqui os valores, esses cálculos da variância, vou mostrar aqui como é que ficou. Acho que dá para eu colar aqui já. Essa fórmula, esse cálculo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da frente e vou mostrar um por um deles. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho só para ver. Opa. Não ficar na frente, né? É isso. Não quero que fique na frente aqui porque eu tô com... Ah, isso. Acho que aqui ficou jóia para verem. Então essa primeira coluna aqui seria... Deixa eu um pouquinho mais para cima aqui. Seria esses valores aqui ordenados em ordem crescente, 230, 235, 240, 230 está aqui, 235 está aqui, 240 e vai indo até eu chegar no 305, que é o maior valor que está a... Cadê o 305 aqui, ó. Somando tudo isso daqui deu 4.820, dividido por 18, que é a média, né? Nós vimos agora aqui como é que fica. Aí eu vou pegar cada um desses valores e tirar da média, que é 267,78. Então, 230 menos 267,78 dá menos 37,78. Aí eu vou fazendo um por um deles, aqui, desses valores aqui. Agora eu pego cada um desses valores aqui e elevo ao quadrado. Então, menos 37,78 elevado ao quadrado dá 1.427,328. Agora, o quadrado é esse valor aqui. Estou trabalhando com 3 casas após a vírgula aqui. Aí, essa soma aqui dá o 8.799,111, que é esse valor aqui, ó. Dividido por 217, eu tenho a variância aqui. Vou deixar bem pequenininho aqui. Para ficar aqui no cantinho, para ficar um pouquinho na frente, né? Tá ok? Tá aí. Agora vamos à explicação. A explicação do porquê a unidade da variância pode ser difícil de interpretar no contexto prático do estudo. Oi, filha. Tudo bem? Minha filhinha está aqui do meu lado. Deixa eu só pegar aqui a explicação. Não, estou terminando aqui, meu amor. Historinha? Vou contar sim. Olha, fala para a mamãe não ficar gritando, não. Eu já vou contar a historinha para a senhora. Que eu estou gravando. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui em cima. Ficou bem grande aqui, mas eu vou dar um jeitinho de dar encaixada aqui nessa parte aqui. Vou fazer a leitura. Deixa eu ver se tem espaço aqui para o desvio quadrado. Tem pouco, né? Interpretabilidade da unidade da variância. A unidade de medida da variância é o quadrado da unidade original dos dados. Nós já vimos aqui. Então, aqui, ó, esse valor aqui da variância, que deu 517,6, é milissegundos ao quadrado. Deixa eu colocar aqui já também. Opa. Cadê aqui? Milissegundo ao quadrado. Vou ter que fazer isso daqui novamente. Tem que colocar aqui esse valor aqui. Deixar sem. Vou ler aqui.
Então, é o quadrado da unidade original dos dados. Neste caso, os dados são em milissegundos. Então, a variância é... Aqui deu errado, aqui, deixa eu colocar aqui, que deu quantos aqui? Tinha feito com outro valor. 517,6 milissegundos, ou 59. Ver se eu consigo apagar aqui. Hum. 517,6. 517,6. Tá aqui. Eu vou apagar aqui assim, ó. Que eu consigo ajeitar. Lembra que eu falei que era unidade ao quadrado, né? Então vou colocar até a minha outra cor aqui, ó. Deixar menorzinho aqui, mais fininho, né? 517,6 milissegundos ao quadrado. É uma medida que não possui um significado intuitivo. É difícil para um pesquisador ou psicólogo compreender diretamente o que é milissegundos ao quadrado. O que milissegundos quadrados representa em termos de dispersão dos tempos de reação. Embora a variância seja fundamental para o cálculo do desvio padrão, que tem a mesma unidade dos dados originais e é mais fácil de interpretar. Ela, por si só, não fornece uma compreensão imediata da largura ou espalhamento dos dados. Então, quando a gente calcula a variância, a gente tem que calcular o desvio padrão. Aí ele tem significado. Então, vamos ver esse desvio padrão aqui. O engenheiro de software mediu o tempo de carregamento em segundos de 12 diferentes páginas web do portal da empresa para otimizar o tempo. Em segundos. 1,5 segundo, 2 segundos, 1.8, 2.5 até 2.4. Então não está em ordem de crescente aqui. Calcule o desvio padrão amostral dos tempos de carregamento. O que um baixo desvio padrão significaria para a experiência do usuário e para a percepção da qualidade do portal? Tá, sei que não estava gravando. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui o que isso daí significa, né? Mas primeiro vamos calcular isso daí. Deixa eu ver se eu já calculei eles aqui. Vamos ver se não está errado, né? Vamos somar todo mundo aí. Vou pegar aqui, vamos fazer junto aqui. Ó. Vamos somar primeiramente. Vamos calcular esses valores aí. Cadê a calculadora? Está aqui. Já zerei ela. Deixa eu só pegar o resultado aqui embaixo. E colocar a calculadora em cima. Então aqui eu tenho os seguintes valores. 1,5 mais 2 mais 1.8 mais 2.5 mais 1.7 mais 2.2 mais 1.9 mais 2.1 mais 1.6 mais 2.3 mais 1.4 mais 2.4. Deu 23.4 essa soma aqui. Vamos ver se está certo. Exatamente. Conferiu. 23.4. Vou dividir por 12. Então essa soma aqui. Opa, deixa eu só pegar e voltar lá na nossa apostila. Então, vamos fazer aqui. Então, a soma, esse somatório, vamos calcular a média aqui, né? Vou fazer aqui do ladinho a média. X quadrado é igual a soma que deu 23.4 dividido por 12, que é o total de páginas que foram carregadas, né? Vou fazer a continha aqui, dividido por 12, 1,95. Então, a média deu 1,95. O que é isso daqui? 1,95 segundos, né?
Calcular o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular a variância. Como é que eu vou fazer calcular a variância? Eu vou pegar cada um desses valores que estão aqui e tirar da média aqui 1,95. Fazendo isso daí, eu vou chegar com o seguinte valor, 1,43. Vou colocar aqui a variância aqui em cima. Aqui. A variância ela é igual a 1,43, essa soma, né? Pegando cada valor, 1,5 tirando 1,95, eleva ao quadrado. 2 tira 1,95, eleva ao quadrado. 1,8 tira 1,95, eleva ao quadrado. E vai fazendo isso e soma tudo, vai dar esse número aqui, 1,43. E vou dividir por quantos? 12? Não, 11 é n menos 1. Portanto, a variância, deixa eu ver quanto é que ela deu aqui. Vou dividir por 11, deu 0,13 segundos quadrado. 0,13 segundos ao quadrado. Agora, para calcular o desvio padrão, que é o S, eu tiro a raiz quadrada da variância de 0,13. Eu vou colocar a unidade aqui, para vocês verem, né, que ela vira só. Esse S aqui é de desvio padrão, esse outro S é de segundo. Fazendo esse cálculo aqui, o desvio padrão vai dar aproximadamente 0,36. Vou colocar aqui. Aproximadamente 0,36, ok? Segundos. Agora vamos à interpretação. É bem longuinha essa interpretação aqui. Deixa eu só formatar aqui o texto. Significado. Vamos lá. Acho que aqui dá para colocar ele aqui do ladinho depois. Deixa eu ver se não estou na frente. Estou um pouquinho na frente. Vou puxar para cá e depois eu volto ele ali no cantinho formatado. Significado de um baixo desvio padrão. Um desvio padrão baixo, de 0,36 segundos, indica que os tempos de carregamento das páginas web são muito consistentes e se agrupam de forma apertada em torno da média, que é 1,95 segundos. Para a experiência do usuário, isso significaria duas citações: previsibilidade e fluidez. O que seria previsibilidade? Os usuários experimentariam tempos de carregamento muito semelhantes em diferentes páginas, evitando surpresas com páginas excessivamente lentas. Em fluidez, a navegação seria percebida como fluida e responsiva, pois as transições entre as páginas seriam rápidas e uniformes. Então, para a percepção da qualidade do portal, um baixo desvio padrão é um indicador positivo de que o portal é bem otimizado e confiável. Ele transmite uma imagem de profissionalismo e eficiência, contribuindo para a satisfação geral e a retenção de usuários. Tranquilo, né? Então, opa, por que você não quer? Opa. Opa. Tô quase. Florzinha. Quase. Não. Não, só falta essa partezinha aqui, ó. Só essa daqui, ó. Coeficiente de variação. De variação. Aí, já vamos ver o coeficiente de variação. Eu já encerro aqui e já vou contar a historinha para a senhora dormir. Eu estava lendo a do Pequeno Polegar. Problema 1 também. Compare a consistência de dois processos de produção de parafusos, A e B, com base
os seguintes dados de diâmetro em milímetro para garantir a qualidade do produto. Processo A, diâmetro médio 8 mm, desvio padrão meio milímetro. Processo B, diâmetro médio 12 mm, desvio padrão 0,6 mm. Calcule o coeficiente de variação para ambos os processos e determine qual processo é mais consistente em relação ao seu diâmetro médio. O que essa comparação implica para a escolha do processo de fabricação? Então vamos lá. Não, espera lá que eu já vou. Coeficiente de variação para o primeiro, né? O coeficiente de variação é a divisão entre o desvio padrão e a média multiplicado por 100. Então, no processo A, o coeficiente de variação do primeiro é coeficiente de variação A, processo A é o desvio padrão do A dividido pela média do A. Quem que seria o desvio padrão? Meio. Acho que não, filho. Dividido pela média, que é 8. Então, esse daqui vai dar meio dividido por 8, 0,0625. Eu tenho que multiplicar por 100. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que multiplicar por 100, senão fica errado. Isso aí. Uhum.
Bem, então vamos fazer a comparação aqui. Eu já calculei os dois valores. Deixa eu voltar aqui. O coeficiente de variação do A é... Tá aqui, né? Que eu tinha feito aqui. Vou mostrar aqui agora explicando, né? Desvio padrão do A, meio, dividido por 8, que é a média dele, vezes 100 dá 0,0625 vezes 100, que dá 6,25%. O B é 0,6 dividido por 12 vezes 100, que dá 0,05 vezes 100, que é 5%. Então, o coeficiente B ele é menor do que o coeficiente do A. Então, vamos ver o que significa isso daqui. Comparação. O processo B tem um coeficiente de variação de 5%, enquanto o processo A tem um coeficiente de variação de 6,25%. Quanto menor o coeficiente de variação, mais consistente é o processo em relação à sua própria média. Portanto, o processo B é mais consistente, tem menos variação na produção de parafusos, apesar de ter um diâmetro médio maior e um desvio padrão absolutamente ligeiramente superior ao do processo A. Isso significa que, proporcionalmente ao tamanho dos parafusos produzidos, o processo B apresenta menor variabilidade. Implicação para a escolha do processo de fabricação. Essa comparação implica que, se o objetivo principal é a consistência na qualidade do diâmetro dos parafusos, ou seja, a uniformidade da produção, o processo B seria a escolha mais favorável. Uma maior consistência geralmente se traduz em menos defeitos, menor refúgio, maior facilidade de automação e melhor adequação para aplicações que exigem alta precisão dimensional, mesmo que o processo A produza parafusos menores. Sua variabilidade relativa é maior, o que pode ser indesejável em muitas aplicações industriais. E assim nós encerramos essa aula. Eu encerro essa aula aqui e na próxima aula eu quero dar continuidade à nossa revisão com o conceito com as medidas de posição. Então, até mais.